Pode ir? Perfeito, então bora lá. Boa tarde, gente. Hoje eu vou fazer uma breve apresentação, tá? 10, 15 minutinhos, comentando um pouquinho de o que fazer, o que não fazer em um currículo, tá bom? E os impactos que a formação do FSP traz para o currículo e especificamente que trouxe para mim, tá bom? Os benefícios que trouxe para mim, tá? Eu sou o Matheus, trabalho com psicologia organizacional, tá? Não sou psicólogo ainda, porque o meu CRP só sai no final do ano. Atualmente eu trabalho com o BPRH na matriz da Leroy Merlin Brasil, tá bom? Então, BP é Business Partner, tá? Então, eu estou de toda a área organizacional da Leroy, questão de contratação, tá? Eu estou especificamente na área de tech, na área de TI e tecnologia da Leroy. Bom, pode avançar um pouquinho, por favor. Eu preparei aqui, na verdade, um breve histórico, tá bom? De como foi a minha formação aqui e o que aconteceu, porque, naturalmente, eu sou de psicologia, tá? Então, é óbvio que eu não segui a área de carreira, mas não foi bem assim, não foi sempre assim, tá? Então, eu me formei no IF de Bragança em 2016, tá? Na ocasião, ainda o IF era no antigo prédio, né? Então, eu não peguei, durante os 3 anos que eu fiquei, eu não peguei o prédio mais novo, tá? Infelizmente. Em 2017, né, logo depois que eu saí do IF, eu ingressei em Física, tá? Eu fiquei 1 ano e meio cursando Física, ou seja, 3 semestres. Porque o que acontece? Eu saí de eletroeletrônica com a mentalidade de seguir na área, tá? Eu entrei em eletro querendo fazer o curso e eu saí de eletro querendo continuar, tá? Eu não me identifiquei tanto com engenharia, mas eu gostava muito da parte teórica, então eu fui fazer física, tá? Isso é para trazer uma contextualização, porque eu lembro que na época que eu estudava aí, eu comentava com meus colegas que muita gente fazia o curso de eletro, ou qualquer outro curso técnico, sem vontade de fazer o curso, tá? E no final das contas, a gente acaba gostando do curso e a gente continuava não gostando, tá? No meu caso, eu entrei querendo fazer, tá? Saí, cursei 1 ano e meio de física, sinceramente, com 6 meses de curso eu já poderia ter saído da faculdade e ter feito outra coisa. Mas ainda assim eu insisti um pouco não, assisti por 1 ano, tá? E essa insistência que eu tive, na verdade, não foi benéfica, tá? Eu aprendi muita coisa, então todo o conteúdo aprendido que eu tive, eu guardo até hoje, mas no quesito da parte emocional, da parte psicológica, foi muito ruim, porque aconteceu. Eu estava fazendo um curso que eu não queria mais fazer. Então eu ia para a faculdade sem interesse de estar na faculdade, né? Eu ia para a faculdade pensando, pô, tô pegando uma vaga de alguém, sabe? Tem 40 vagas, eu tô pegando a vaga de alguém. Tudo bem que não tem muita gente que faz física, mas ainda assim eu estava pegando a vaga. Né? Então, eu me via obrigado a ir à faculdade, fazer um curso que eu não queria, me obrigando a continuar numa carreira que eu já não tinha mais identificação. Eu gostava da teoria, mas eu não me via atuando na área. Tá? Então, em 2018, eu faço um rompimento com a física, né? Então, eu demorei 1 ano de amadurecimento e aturando tudo aquilo para, enfim, romper com a área, tá? E fazer uma ressignificação do que eu queria da minha vida profissional, da minha vida acadêmica, tá? Essa ressignificação, ela não é fácil, tá bom? Pode ter pessoas que fizeram isso com facilidade, para mim não foi fácil, tá? Então, sair de física e ir para psicologia foi um caminho muito estressante. Então, tipo, sair da física, e agora, o que eu vou fazer? Eu não sabia. Tá, então eu fiquei cogitando, remoendo várias áreas que eu poderia fazer, o que eu poderia cursar, tá bom? Eventualmente eu cheguei em psicologia, tá? Mas não foi uma decisão fácil, não foi de uma hora para outra que eu tive essa decisão. Então foi toda uma construção do que eu queria fazer, tá bom? Hoje eu estou em psicologia, estou bem identificado com a área que eu escolhi, então para mim faz muito sentido, tá bom? Mas todo o percurso que eu trouxe até, que eu tive até escolher psicologia, eu valorizo bastante, tá bom? Porque os conteúdos que eu aprendi tanto no IF quanto na faculdade, eu carrego até hoje, tá bom? Tanto é que o emprego que eu tenho hoje é por conta dos conhecimentos técnicos do IF e por conta da faculdade que eu fiz também por conta do IF. Tá? Então, esse ano aí tem a minha graduação em psicologia. Tá? Pode avançar, por favor? Então, basicamente, umas reflexões básicas que esse breve cronograma traz, tá? Então, o curso que vocês escolhem, tá bom? Isso é para pessoas que não querem seguir carreira, tá bom? Pensando aí na galera que está no 3º ano, pessoas que fazem o curso, gostando ou não do curso, não querem seguir na carreira, tá bom? Então, tenha em mente que o curso que você faz atualmente não determina suas possibilidades futuras, tá? Se você faz informática, se você quiser, sei lá, fazer gastronomia, você pode fazer, não tem problema. Não vai anular os conhecimentos de informática que você adquiriu, muito pelo contrário, os conhecimentos que você adquiriu
são um grande potencial. Tá? Na hora que você vai fazer, por exemplo, uma entrevista de emprego, o fato de você ter o conhecimento técnico e o nome do IFE faz um grande potencial, faz uma grande diferença, principalmente quando o seu currículo é novo. Tá? Então, você não tem experiência para colocar, mas você coloca uma formação técnica. Isso, em si, já é um grande diferencial, tá bom? E valorize aquilo que evidencie, né, os diferencia dos demais. Gente, não é muita gente que faz curso técnico, tá bom? Na verdade, é uma minoria. A grande maioria faz um ensino médio, escola pública, que, com exceção de algumas escolas, não costuma ser bom. Então, em relação à qualidade, em relação ao ensino técnico, pelo menos isso vocês estão bem na frente. Tá bom? O destaque que isso dá no currículo de vocês é bem grande. E é bom que vocês valorizem isso e vocês coloquem em evidência no currículo de vocês. Tá bom? Mesmo que vocês não sigam na área, o fato de você ter feito curso é muito diferente. Por exemplo, eu faço psicologia. Quando eu comecei a procurar fazer psicologia e procurar emprego, eu ficava pensando, pô, mas não bate muito eletroeletrônica, física e psicologia. Então, os recrutadores perguntavam para mim, mas partia para mim explicar todo o procedimento e como isso agregava. Tá bom? Então, expliquem como o conhecimento que vocês adquirem hoje agrega na carreira futura de vocês. Tá? Pode avançar. Então, pensando nisso, pensei em dar algumas diquinhas para vocês em relação ao currículo, tá? Dicas do que fazer, o que é legal colocar, e dicas do que não fazer, tá bom? Como eu comentei, eu tenho uma certa expertise na área, porque eu trabalho com isso, eu já recebi muitos currículos, tá bom? Tanto currículos mais simples, quanto currículos de pessoas extremamente experientes, tá? Então, em relação a isso, eu consigo dar umas dicas bacanas para vocês, né? Então, a primeira coisa, galera que vocês estão no terceiro ano, segundo, terceiro ano, aí vem a pergunta, o meu currículo está vazio. Gente, é lógico que o seu currículo está vazio. Vocês não começaram no mercado de trabalho ainda, tá? É esperado que vocês não tenham experiência. Vocês nunca trabalharam, como é que eu vou esperar que vocês tenham experiência? Tá? Então, quando você vai entregar um currículo, não fique remoendo assim, nossa, minha área de experiência não está vazia, não tem nada, não tem uma coisa ou outra. Sim, não tem uma coisa ou outra porque vocês estão começando no mercado de trabalho. É óbvio que não vai ter nada. Tá? E os recrutadores, pelo menos recrutadores preparados, sabem muito bem disso. Tá bom? Eu sei que tem agora mora, né, estagiário com experiência, tem lugares que pedem isso, tá bom? Mas os lugares que estão mais bem parados têm ciência, tá, de que isso não faz sentido, tá bom? A não ser que que seja mais específico, mas de maneira geral isso não faz sentido, tá bom? Então, empresas que têm um processo de recrutamento bem estabelecido, bem funcional, tenham noção de que o currículo de vocês não vai ter experiência, se tiver, é bem breve, tá? Mas, de mesma forma, você vai pegar uma folha em branco só com o seu nome? Não. O que você pode fazer para minimamente preencher aquilo que tem lá? Tá? Então, primeira coisa, fazer uma breve apresentação pessoal. Gente, um parágrafo, 3, 4 linhas, explicando quem é você, o que você busca, tá? E o que você fez. Então, por exemplo, meu nome é Matheus, faço psicologia, ou não, trazendo para vocês, né? Vou jogar quando eu trabalho com vocês. Meu nome é Matheus, formado em eletroeletrônica, atualmente busco por oportunidades lá, na área de TI, por exemplo, tenho inglês avançado, alemão básico, por exemplo. Isso é um básico, é um parágrafozinho que explica, de maneira geral, é um resumo do seu currículo. Tá? Ele vai logo em cima, logo embaixo do seu nome, você coloca um parágrafo desse explicando questões básicas sobre você. Uma apresentação de quem é você. É bem importante. Só não faça uma redação, a gente não espaço para colocar uma redação. É uma breve apresentação. Tá? Então, se você for seguir a carreira técnica ou não, independente disso, valorizem as questões que o IF propõe para vocês. Então, participe de Brancatec, façam monitoria, porque quando você não tem experiência profissional, tudo a mais que você faz, principalmente quando faz questões voluntárias, enriquece muito o currículo de vocês e valoriza muito o perfil de vocês aos olhos do recrutador. Então, pô, participei de Brancatec, fiz monitoria voluntária na matéria tal durante os anos, o projeto que eu apresentei foi isso, desenvolvi tais projetos, um projeto de conclusão, tal matéria foi esse. Então, coloquem essas questões no currículo de vocês, tá bom? Porque acontece, você está mostrando que você, mesmo sem experiências profissionais, tem experiências acadêmicas, que você teve um desenvolvimento acadêmico e você precisa valorizar isso, tá bom? Então, coloquem isso no currículo de vocês, porque isso agrega bastante. Mas eu não fiz nada. Bom, mas aí você precisa começar a procurar, então. Tá no começo do ano, dá tempo ainda de fazer algumas coisas, principalmente se você quiser continuar na área técnica.
tá bom? Valorize as questões que o IF fornece, se você quiser continuar na técnica. Se você não quiser continuar, a mesma dica vale, tá bom? Ter cursos a mais, ter experiências a mais acadêmicas valoriza muito, tá? Por fim, gente, curso de Excel, curso de Power BI, curso de CAD, isso tem de graça na internet, tá bom? Se você acha de monte, tá? Mesmo que não seja um curso oficial que te dá um diploma direitinho, tá? Invistam um tempo de fazer isso para vocês criarem uma expertise. Tá bom? Você conseguir colocar com segurança no seu currículo que o seu Excel intermediário é um diferencial. Porque tem gente que coloca Excel intermediário, chega na entrevista, tem teste, e o Excel não é intermediário. E aí é eliminado. Tá bom? Então, invistam em cursos assim, tá? Excel é um negócio básico, gente. Mesmo se você não trabalha todo dia, ele vai te ajudar em algum momento. Tá bom? Então, invista em cursos que, de alguma forma, agreguem no seu currículo. Excel, Power BI. Power BI, para quem não sabe, é tipo um Excel 2.0, tá bom? CAD, tá bom? Pode avançar, por favor. Eu só vou pedir para vocês me monitorarem no tempo, tá, gente? Que eu não marquei o horário que eu comecei, tá? Então, se estiver esgotando, vocês dão um toque para mim, tá bom? Legal. Então, eu coloquei coisas do que é legal colocar e o que não colocar, tá bom? Então, fontes informais de texto, tá bom? Gente, o currículo é um documento, tá? É um documento de apresentação profissional que vocês têm. Vocês não vão fazer um currículo usando, sei lá, Comic Sans, sabe? Não faz sentido. O currículo é um negócio que é um documento profissional. Então, se apresentem de forma profissional. Não usem fontes cheias de recocó, sabe? Não coloquem margens todas extravagantes. Não. Papel, vocês têm templates na internet, tá? Vocês podem utilizar. Quanto a isso, não, o importante no currículo é o conteúdo que tem dentro, tá bom? O design, fiz todo o negócio, a letra toda esquisita. Gente, se você não for designer, sabe? Tipo, isso não agrega muito. E mesmo se você for designer, se você exagerar nisso, não pega bem, tá bom? Então, tenta manter o básico, tá? No Times New Roman, no Calibre, no Arial, tá bom? Porque é um documento profissional. Número de documento, tá? Eu já peguei muito currículo da galera colocando número de CPF, número de RG, gente, não coloquem. É um documento? Mas o currículo passa na mão de muita gente. Não coloque informações pessoais que não vão agregar. Por que você vai dar o seu CPF no processo de recrutamento de seleção? Não, você vai dar o seu CPF quando você for contratado, não quando você está no processo. Sabe, se esse currículo cai na mão de outra pessoa, cai na rua, sei lá, a pessoa pega o seu CPF e te cadastra uma mesada, sabe? Tipo, não compartilhem o seu CPF, tá bom? Então, tomem cuidado com os documentos. Na mesma vibe dos documentos, não coloque endereço completo, tá bom? Você precisa colocar o endereço no currículo, mas você não precisa colocar o endereço completo. Então, por exemplo, coloque o nome da cidade e o nome do bairro. Ponto. Não coloca rua tal, casa tal, CEP tal. Não. Tá? Da mesma forma, garanta minimamente a proteção de vocês. Você vai dar certinho o seu endereço, seu nome completo, número de CPF para a pessoa. Nome completo, tudo bem, mas endereço e número de CPF certinho, não. Tá bom? Então, valorize um pouco disso, tá? Coloque o endereço, mas não completo. Tá bom? Colocar foto. Colocar foto, na verdade, é um ponto bem que ele gera bastante polêmica. Tá bom? Eu vou explicar por que na minha perspectiva pessoal e profissional, isso não faz muito sentido, tá bom? O recrutador, ele precisa contratar, ele deve contratar, na verdade, uma pessoa baseada nas competências, tá bom? Então, não faz sentido você colocar uma foto no seu currículo, porque aí você está colocando uma imagem, e essa imagem, ela de alguma forma vai trazer algo que, fatores externos que não sejam apenas a competência. Então, puta, o cara é bonito, não, sei lá, o branco de olho azul, ou questões raciais também trazidas, tá bom? Então, a não ser que a vaga explicitamente peça para você colocar uma foto, não coloque. Bom, sempre prefira não colocar. Mas, de maneira geral, uma dica que é bem legal. Guarde uma foto bonitinha, profissional para vocês, deixe salvo em arquivo. Se surgir alguma vaga que faça muita questão de você colocar, aí você sobe no seu currículo. Caso contrário, de maneira geral, não coloque. Tá bom? Porque é um exercício que os recrutadores precisam ter e que as pessoas que, os recrutandos precisam ter também. Então, seja avaliado por competência, não coloque uma foto, tá bom? Gente, muita atenção aos erros ortográficos, tá? Se eu pego um currículo com erro ortográfico, eu elimino na aula, tá bom? Então, tipo, o currículo pode estar lindo, maravilhoso, se eu pego um erro ortográfico, na hora tá descartado, tá bom? Porque é um quesito de atenção básica, tá? Então, revisem muito seu currículo, tá? Prestem bem atenção. Erros ortográficos, eu não tô falando de, faltou um acento ou não.
cara, são erros mais graves, sabe, de palavras escritas errado, tá bom? Isso por experiência própria, eu lembro que o meu primeiro currículo tinha um erro ortográfico, tá? Porque eu lembro que eu fiquei buscando, eu queria um template de CV muito diferentão, que situasse dos outros. Aí eu fiquei procurando no Pinterest e achei um currículo de um turco, assim, sabe? E aí quando eu trouxe pro, pro Word, o Google não, a Microsoft não conseguiu reconhecer a linguagem e a correção ortográfica não ativou automaticamente. Tá? Então eu pensei, bom, se o Google não apontou erros, então não tem erros, né? Eu não revisei a fundo o meu currículo. Aconteceu, o meu currículo tinha erro. Tá bom? Quando eu descobri isso, eu sabe, quis falecer por dentro. Tá, mas tá certo. Se tá errado, cara, pega muito mal. Você provavelmente vai ser eliminado por erro ortográfico. Tá bom? Então, muita atenção. Revisem 10, 15 vezes o currículo de vocês para você não ter nada de escrever errado. Tá bom? Por fim, nível de proficiência sem escala. Tá bom? Não faz sentido. Então, por exemplo, inglês 3 estrelas. 3 estrelas de quanto? O que é inglês 3 estrelas? 3 estrelas de 5, se você quiser usar o quesito estrelas. 3 de 5, você colocou uma escala, no máximo 5 você tem 3. Pronto, você colocou uma escala. O que não dá para ter você ter em inglês 3 estrelas. 3 de quantas? De 10, de 20? Ah, eu falo, o meu Excel é nível 3 milhões e meio. O que isso quer dizer? Sabe, tipo, sempre coloque mais escala. Tem bastante gente que gosta de usar estrelinhas, tá bom? Eu particularmente não gosto, eu gosto de colocar a palavra. Então, inglês avançado faz mais sentido para mim, tá bom? Inclusive passa mais confiabilidade na minha perspectiva. Tá bom? Mas se você quiser colocar estrelinhas, bolinhas, pintadinhas, coloque. Mas sempre coloque mais escala, tá bom? Porque aí o que acontece? Se não tiver mais escala, o recrutador vai ler e vai falar, tá, o que é isso aqui? Esse cara é bom ou ele não sabe? Ele tem confiança nessa proficiência que ele tem ou ele não tem? Tá bom? Então sempre coloque escala. Tá? Acho que são os pontos gerais que eu queria comentar com vocês. Então, recapitulando, valorizem a informação técnica que vocês têm, tá bom? Seguindo ou não na carreira, porque o conhecimento que vocês têm aqui faz sim muita diferença no currículo, principalmente currículos iniciais de jovem aprendiz estagiário, faz toda a diferença, tá bom? Valorizem os projetos que vocês montam aqui, tá bom? E essas dicas de currículo, tá bom? Sempre valorize isso. Eu acho que é isso. Essa foi a minha apresentação. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem fazer, tá? Ou não. Então, de qualquer forma, obrigado. Joia. Estão me ouvindo aí? Estou sim. Ah, ok. Agradecer ao Matheus aí pela apresentação, né? Acho que, não sei se alguém tem alguma pergunta adicional. Fazer uma pergunta. Ah, legal. Então tem uma pergunta aqui. Matheus, em Diga. caso dos alunos que não têm ainda uma experiência prévia, você tem alguma sugestão para que eles façam? Perdão, acho que O registro se eles colocam alguma informação adicional ou só coloca o estudo ou alguma experiência voluntária, por exemplo, né? E quanto aos alunos do IFE específico, que eles têm aí o médio e o técnico, se convém que eles coloquem, por exemplo, como em dois espaços separados, né? Só ensino médio e Instituto Federal, ensino técnico e Instituto Federal, a data lá ao lado também. Algumas coisas nesse sentido aí, você pode dar uma luz para o pessoal? Certo. Então, o que acontece? Quando o currículo não tem muita coisa, você vai provavelmente ser tentado a colocar duas categorias, né? Ensino médio comum e o ensino técnico, né? Porque você, pô, tem um espaço em branco, eu vou encaixar. Eu, particularmente, não acho isso muito viável, tá bom? Porque se você coloca duas categorias, dá um falso viés de que você fez dois cursos diferentes, tá bom? Quando, na verdade, você fez um só. Eles são integrados, mas você fez um curso só, tá? Então, eu acredito que o único tópico da sua formação faça mais sentido. Então, você coloca lá, formação técnica ou técnico integrado ao ensino médio, né, técnico em eletroeletrônica integrado ao ensino médio. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, SP, data de conclusão, tá? Um único tópico faz mais sentido, tá bom? Se você colocar dois, você não fez dois cursos separados, você fez um só, tá? Então, não. A outra pergunta eu não escutei direito, você pode repetir?
A outra era sobre se vai ser separado ou junto, né? Essa que ele acabou de responder. Não, é sobre a falta de experiência. Como que o aluno trata isso daí? Tá, eu não sei se ele não tem experiência. O primeiro currículo, entendeu? Ele ainda não tem experiência, mas saiu tudo isso. O que você acha que ele deve colocar? Alguma experiência que ele teve? O que colocar no campo de experiência quando você não tem experiência, é isso? Tá. Talvez o voluntário que ele fez. O que pode ter valor nesse sentido? Isso, então no campo de experiências, você vai colocar os projetos que você fez. Tá? Você vai explicitar que não é uma experiência profissional. Então, sei lá, projeto de Bragantec e tal. Você vai colocar experiências, você não vai colocar experiência profissional. Tá? Então, experiências. Projeto Bragantec tal, apresentado tal, tópico tal. Projeto de monitoria. Você pode utilizar o campo experiências para colocar os projetos que você fez. Você não vai escrever que é uma experiência profissional, porque não é. Mas é uma experiência. E uma experiência é agregadora. Tá bom? Mais alguma pergunta? Joia. Acho que, pelo o tempo aqui, acho que já não vai ter tempo para outras perguntas, né? Mas obrigado aí, Matheus, novamente, pela disponibilidade e participação, né? Aí, precisando da gente aqui, estamos sempre à disposição, né? Perfeito. Muito obrigado. Obrigado pelo tempo de vocês também, gente.